Tereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela Tua palavra, por tudo que nós já temos ouvido aqui do Senhor, meu Deus, nesta manhã, e pedimos que mais uma vez a Tua palavra, ela venha, meu Deus, explodir em nossos corações, de forma que nós possamos nos movimentar mais e mais em nossa vida, meu Deus. Tudo em prol, em razão do Evangelho, por amor e obediência ao Senhor. Obrigado por esse privilégio, meu Deus. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos ao Senhor. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Missões, um projeto de amplitude. O nosso Deus é um Deus de tamanha grandeza que essa grandeza de Deus, ela é imensurável. Tão grande é o nosso Deus que não se pode medir o seu tamanho. Me lembro da primeira vez que me deparei com a realidade do capítulo 40 de Isaías, onde Isaías vai dizer que na concha de uma de suas mãos, Deus carrega, Ele põe toda a água do planeta Terra. Não é com as duas. Sabe aquele movimento que a gente faz de manhã, quando está escovando os dentes, e vai usar água para poder fazer o bochecho ali? Pois é, nós usamos as duas mãos, pelo menos eu. Deus, com uma concha de mão, Ele segura toda a água do planeta. Não somente isso, a palavra de Deus vai dizer que Deus mede os céus a palmos. A palmos. E não somente isso, a palavra de Deus vai dizer também que Ele usa balança de precisão para medir toda a terra e os montes do planeta. Balança de precisão, meus irmãos, é aquela balança que o ourives usa, por exemplo, para medir, para pesar a quantidade de ouro, de prata, que ele vai usar para fazer ali uma aliança, para fazer uma joia. E a balança tem que ser muito precisa, porque ele não quer desperdiçar ouro, ele não quer desperdiçar prata. Ela é, sim, de uma precisão muito alta. E é esse tipo de balança que Deus usa para medir a terra, os montes de todo o planeta. É grande ou não é? É grande ou não é, irmãos? Nosso Deus é um Deus grandioso. E tão grandioso como é, as suas obras também são. As obras de Deus também são grandiosíssimas e também são imensuráveis. Tudo o que Deus faz é de grande amplitude. Não é nada pequeno, é colossal, é extraordinário. A começar pela obra que Ele realizou em mim e em cada um dos que aqui estão, que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Tudo que Deus faz, meus irmãos, é grande, é de muita amplitude. Um exemplo, o corpo humano. Para ser estudado, para ser compreendido, o corpo humano necessita de vários tipos de estudos diferentes, como, por exemplo, a citologia, a bioquímica, a anatomia e tantas outras coisas que vão por aí, genética. E não é somente isso, cada uma dessas depois vai se fragmentando. E aí aparecem umas coisas que nós já temos um pouco mais de conhecimento, como hepatologia, cuida do rim. Nós temos ali a cardiologia, cuida do coração, neurologia, a questão do cérebro, hematologia, cuida do sangue, oftalmologia, a qual eu fui muitas vezes durante minha vida, pediatria, todos nós aqui passamos, otorrinolaringologia, e tantas outras logias que nós não conhecemos todas, é bem verdade, mas eu quero crer que cada um de nós aqui, em pelo menos uma dessas citadas, já passou, e Deus tenha misericórdia de nós, porque eu nem falei de glicerídeos, de pressão alta, nada dessas coisas. Mas é impossível, meus irmãos, que uma pessoa só tenha conhecimento pleno de todo o corpo humano. Sabe por quê? Porque o corpo humano foi feito pelas próprias mãos de Deus. E a complexidade, o nível de complexidade, de entrosamento em todos os órgãos, células e tudo que remete ao corpo humano é tão amplo, é tão grande, que até uma professora da minha esposa, Bia, na faculdade, quando era perguntada a respeito de coisas nessa área da enfermagem e tudo mais, que a ciência ainda não tinha conseguido descobrir como funcionava, apenas sabe que funciona e funciona assim.
Ela respondia: essa pergunta você tem que fazer para o setor de engenharia divino. Olha só. E tem muito médico que infelizmente não reconhece que quem está por trás de toda essa grandeza que é o corpo humano é Deus. É uma tristeza. Mas, meus irmãos, não somente as coisas complexas de Deus, elas são amplas ou têm grande amplitude. As coisas simples também têm. Porque não é porque é simples que não pode ter grande amplitude. E nós estamos num mês de missões. E missões é um projeto de amplitude. Mas missões, ela leva uma mensagem simples. Missões não é algo complexo. Entenda bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que fazer missões, eu não estou dizendo que levar o evangelho é fácil. Não é isso. Nós sabemos que em muitos momentos não é. Nós tivemos uma aula aqui maravilhosa na parte da manhã, vendo como não é fácil levar o evangelho. Mas o evangelho, a mensagem que consiste o evangelho, ela é simples. Porque ela fala de nós, seres humanos, pecadores, que necessitamos do sangue de Jesus Cristo, nos purificando dos nossos pecados, para que possamos ter comunhão com Deus novamente. Evangelho é isso. A mensagem do evangelho é essa. É dizer que Jesus veio ao mundo, morreu numa cruz, para que nós pudéssemos ser salvos por ele. O evangelho é isso. Todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Evangelho é isso. A mensagem é simples, mas não se engane, que pelo fato da mensagem ser simples, ela não pode ter grande amplitude. Muito pelo contrário. A palavra de Deus vai nos mostrar que missões é sim um projeto de amplitude e em algumas frentes, e eu gostaria de compartilhá-las com vocês nessa manhã. A primeira delas é que o evangelho alcança todo o mundo. O evangelho alcança, meus irmãos, todo o mundo, o que significa que para o evangelho não há fronteiras. Veja bem o versículo que nós lemos. O Senhor Jesus Cristo disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, e em toda Samaria, e até os confins da terra. Não existe fronteiras para o evangelho. O plano de Deus não se resumiu, não ficou restrito a apenas um pequeno lugar de execução. Muito pelo contrário, Marcos 16:15, o Senhor Jesus Cristo dá a ordem: ide por toda cidade Ademar, Vila Joaniza, Vila Constância aqui, prega o evangelho, é isso? Ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo. E diferente do que algumas pessoas pensam, que Jesus estava usando uma força de expressão, muito pelo contrário, ele estava sendo literal. Ide por todo o mundo, espalhe a mensagem do evangelho a todo mundo, pregue a todo o mundo, em todos os lugares. E sabe por que isso, meus irmãos? É porque o mundo é pequeno demais se comparado ao poder e amplitude do evangelho. O mundo é muito pequeno, norte, sul, leste, oeste e todas as suas outras vertentes, é pequeno demais para o poder e grandiosidade do evangelho. Empecilhos como distância, como tempo, não são suficientes para parar essa mensagem maravilhosa. E eu tenho pelo menos 3 razões bíblicas para afirmar isso para os irmãos. A primeira delas é que o evangelho é a verdade de Deus para o mundo. O mundo vive, meus irmãos, uma mentira. Ser cristão é maravilhoso, porque o cristão ele sai do mundo de mentira e ele passa então a viver uma vida verdadeira. Ele passa a contemplar uma vida real. E é isso que a palavra verdade significa também. Ela traz esse conceito de realidade, de não ser nada fantasioso, mas ser o que verdadeiramente é. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Jesus, ele é real, não somente porque é uma pessoa, mas é porque ele é o único que tem o poder de trazer a realidade da vida para cada um de nós. A verdade, o evangelho é a verdade de Deus para o mundo, mas também o evangelho é a esperança de Deus para o mundo.
Nós andamos, irmãos, pelo mundo afora, vizinhos, trabalho, enfim, as coisas que temos que fazer. Conhecemos pessoas de toda sorte, conhecemos pessoas que passam por várias situações de famílias, de situações de vida diferentes. E o interessante é que muitas dessas pessoas que conhecemos não têm a Cristo. Muitas vezes a esperança delas é uma esperança falida. Essas pessoas não têm em quem se apegar. Essas pessoas não têm em quem ou no que crer. Mas Jesus é a esperança do mundo. Jesus é aquele que faz o nosso coração transbordar de fé, de esperança, de alegria, de regozijo, mesmo que o mundo inteiro esteja, como diria nosso amado pastor Josué, em polvorosa. Nem sei o que significa isso. Mas se ele usava, então tá bom. O mundo, meus irmãos, pode estar a maior bagunça que for. Nós cristãos olhamos para isso e no nosso coração nós nos alegramos, porque nós sabemos que pelo relógio da palavra de Deus, Jesus está voltando, amém ou não? Essa é a realidade. Jesus é a esperança de Deus para o mundo. E o Evangelho é a solução de Deus para o mundo. Porque só em Jesus há salvação. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo. É por isso, meus irmãos, que o Evangelho é um projeto de amplitude. Missões é um projeto de amplitude, porque em qualquer lugar no mundo, não importa o lugar que seja, mais perto, mais longe, pessoas precisam ouvir que Deus é a verdade. Pessoas precisam ouvir que Deus é a esperança. Pessoas precisam ouvir que Deus é a solução. Missões, um projeto de amplitude, e por isso a igreja deve se empenhar em fazer missões, porque o Evangelho, ele é imparável. Ao longo da história da igreja, meus irmãos, muitas vezes tentaram parar os cristãos, muitas vezes tentaram parar a igreja de Jesus, mas nós estamos aqui 2000 anos depois que esse Evangelho começou a ser anunciado no mundo, e sabe quando ele vai parar? Nunca, só quando todas as coisas dentro do plano de Deus se cumprirem, porque o Evangelho é imparável. Tamanha a sua amplitude, a sua força e o seu poder. E o interessante, meus irmãos, é que uma igreja compromissada com o Evangelho, ela encherá o coração de Deus de alegria e de satisfação, pois essa igreja estará não somente obedecendo, não somente cumprindo a ordem, mas essa igreja chegará em lugares inimagináveis. Estivemos aqui, meus irmãos, hoje na manhã, durante a manhã. Muitas pessoas enxergam presidiários como se fossem pessoas perdidas. Mas a igreja de Jesus está lá. A igreja de Jesus está levando o Evangelho para pessoas que estão encarceradas. Eu lembro, pastor Maurício, de quando eu conheci o irmão e família. Foi na conferência Rocha Eterna em 2006. 2006. Eu tinha cabelo na época ainda, pastor, para você ter uma ideia. E aquilo me impactou, meus irmãos, porque eu não tinha conhecimento de um trabalho tão grande, tão abençoado entre cárceres, entre prisões. Eu acho maravilhoso quando o pastor Custódio, pastor Vanderlei Lopes e tantos outros mandam vídeos, eles mandam notícias de trabalhos sendo realizados entre ribeirinhos, lugares cujo acesso é através de barco e viagens rapidinhas, rio acima, 12 horas, 16 horas. Isso quando o trânsito está bom, quando não tem peixe indo na contramão e tudo mais. É a igreja de Jesus, meus irmãos, sendo representada, indo adiante, avançando, porque missões é um projeto de amplitude e o mundo é pequeno para o poder e o alcance do Evangelho. Precisamos sempre nos comprometer e investir mais e mais e mais. Porque nós podemos, irmãos, chegar lá, com o poder e com a graça de Deus, nós podemos chegar lá. Mas não somente isso, o Evangelho, ele não somente alcança o mundo todo, o Evangelho também alcança todo coração. E isso é algo muito impressionante. Eu nem precisaria falar nada a respeito desse ponto, visto do que já ouvimos hoje de manhã. Mas ainda assim eu gostaria de me atrever um pouco. Nós conhecemos
Efésios capítulo 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu sei que vocês conhecem, vem comigo, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu nem preciso falar mais nada. Eu falei o quê? Então, os irmãos estão sabendo melhor que eu. Hebreus 4:12. Meus irmãos, esse é o poder do Evangelho. Ele tem tamanha amplitude que ele não faz acepção de pessoas. Eu fico tão maravilhado quando eu olho na palavra de Deus e eu vejo mulheres como Maria, que ficou conhecida por Madalena, cuja palavra de Deus diz que dela foram expulsos 7 demônios. Eu fico realizado, maravilhado, quando eu vejo a palavra de Deus falar que Nicodemos, religioso entre os religiosos, foi alcançado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi liberto da religiosidade. Porque, meus irmãos, pouco tempo atrás, pastor Carlos Júnior pregou aqui sobre religião, e pregou de uma forma maravilhosa, porque religião é Cristo. Religião é Jesus Cristo. Agora existe religiosidade, e religiosidade é uma miséria de um problema, porque ela escraviza pessoas. Jesus liberta, religiosidade escraviza, ela oprime, a pessoa fica amarrada. Os fariseus que o digam. E Nicodemos, religioso, foi liberto da religiosidade. O que dizer da mulher chamada samaritana, que foi liberta de uma vida indigna, uma vida que a apresentava diante da sociedade como sendo apenas escória. Foi liberta daquilo e já logo de imediato levou toda uma cidade ao conhecimento de Jesus. O que dizer, meus irmãos, de um paralítico do tanque de Betesda, pelo menos 38 anos paralisado, sem conseguir se movimentar, e Jesus o libertou da sua enfermidade. Pastor, o senhor falou que o Evangelho alcança cada coração. Sim, eu falei de situações aqui, algumas físicas, outras espirituais, em que as pessoas estavam, mas Jesus conhecia o coração de cada um deles. Jesus sabia como era o coração daquela mulher que estava sendo afligida por demônios, mas Jesus alcançou aquele coração. Jesus sabia como estava o coração de Nicodemos, porque afinal Nicodemos esperou anoitecer para ir procurar Jesus. Um mestre religioso jamais faria isso durante o dia para se aconselhar. Nicodemos estava fragilizado, ele estava com medo, estava com vergonha, quantas coisas, mas Jesus alcançou aquele coração. A mulher samaritana, meus irmãos, imagina aquela mulher andando nas ruas, como as pessoas a olhavam, o que se passava na sua mente, no seu coração. Jesus alcançou aquele coração e vejam a transformação. No momento seguinte, ela já vai se expor diante de toda a cidade, dizendo: eis que eu encontrei o Messias, ele tem dito tudo a respeito da minha vida, venham ouvi-lo. E tem mais um que eu mencionei aqui, Paulo. Mencionei não, vou mencionar agora. Paulo, que foi liberto pelo ódio que sentia pela igreja de Jesus, e de perseguidor passou a ser perseguido. Também uma transformação naquele coração religioso, cheio de ódio, olhava para cristãos e falavam: merecem morrer. Mas Jesus alcançou aquela vida. E nós estamos hoje aqui, estudando um livro, ouvindo uma mensagem de um livro que conta muito dos atos de Paulo também, em prol do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho alcança todo e qualquer coração. E foi um presente de Deus a presença do pastor Maurício aqui hoje, porque eu me lembro em uma outra vez em que ele esteve aqui na igreja, e alguém perguntou, falou: pastor, uma pessoa que impactou o Senhor nesse tempo de ministério, ele falou de uma vez, um presidiário, em que, se eu não me engano, a frase que ele usou para ele foi: Deus ama você, ou foi Jesus ama você. E ele falou: pastor, ninguém pode me amar nessa vida. O presidiário disse para o pastor Maurício:
E aí o presidiário começou a contar algumas coisas que ele fez. Eu estuprei pessoas da minha família e matei. Eu estuprei pessoas que estavam ligadas à minha família e matei. E ele deu uma lista ali de coisas. E cada uma das coisas que o pastor Maurício ia falando, minha espinha ia gelando, sabe? L4, L3, L2, ia gelando ali. E no final, o pastor Maurício, ele disse: Jesus ama você. Ele falou a verdade, irmãos. Eu não sei se aquela pessoa a quem o pastor Maurício estava falando com ela, se aceitou a Cristo ou não, eu não sei. Mas a realidade é que mesmo pessoas como eles podem ser alcançados pelo Evangelho. Mesmo pessoas que tenham feito tais atrocidades podem ser transformadas, meus irmãos, pelo Evangelho. Não importa o coração, não importa o problema, não importa a situação. Cada pessoa pode ser, sim, alcançada pelo Evangelho, porque missões é um projeto de amplitude e não somente isso. Para finalizar, o Evangelho, missões é um projeto de amplitude também porque pode ser anunciado de várias formas. Nós não precisamos abrir o texto, mas o capítulo 9 do livro de Atos, versículos de 36 a 42, vai contar a história de Dorcas, uma discípula que impactou a sua cidade ali, fazendo trabalhos manuais. Ela fazia roupas, ela fazia túnicas, e aquela mulher veio a falecer. E quando Paulo chegou, Paulo inclusive estava numa cidade do lado, eu nem lembro o nome da cidade, mas Paulo estava numa cidade do lado. As pessoas, sabendo que Paulo, servo de Jesus, estava lá, o chamaram, o levaram até a cidade em que Dorcas estava. E então as pessoas mostravam para Paulo as túnicas, as roupas que elas haviam feito. Nós sabemos, Paulo, pelo poder do Espírito Santo, do Senhor Jesus, ele trouxe aquela mulher à vida novamente. Mas o que fica, meus irmãos, para nós aprendermos é que aquela mulher, ela não tinha seminário, que é extremamente importante. A nossa igreja tem o seminário aqui, que você quer aprender mais da palavra de Deus, entra no seminário em nome de Jesus, você vai aprender tanto. E é bom que o cristão esteja preparado para evangelizar. É importante. Tem muita gente que pega aquele versículo de Timóteo, quando Paulo fala para ele, olha, o obreiro ele deve ser encontrado apto, ele deve conhecer bem a palavra, deve manejar bem a palavra. O pessoal fala, olha, isso daí é para pastor. Não é não, viu, irmãos? Não. O pastor, obviamente, ele tem que saber também, mas cada cristão tem que ser hábil na palavra, tem que conhecer. Obrigado, Mandal. Obrigado. Porque tem que conhecer, meus irmãos. Às vezes a gente faz perguntas, o crente fica, e agora? A gente tem que estar pronto para responder. A gente tem que estar preparado. Aquela mulher não tinha seminário, ela não tinha uma formação teológica, mas o que ela tinha à mão dela, ela usou em prol do Evangelho. Nós tivemos o projeto Catavento aqui, meus irmãos. Que bênção que foi. Eu não vou conseguir me lembrar de todos os ministérios, mas eu lembro que tinha gente aqui dando conselho jurídico para os irmãos, para as pessoas da comunidade. Existiam pessoas aqui que estavam fazendo as unhas. Existiam pessoas que estavam aferindo a pressão, estava medindo ali a diabetes para ver se podia comer um docinho, se não podia. Outras pessoas que estavam cortando o cabelo. Meu sonho. Quantas coisas, meus irmãos, que podem ser feitas para alcançar vidas. E ser igreja, meus irmãos, é isso. É colocar no Evangelho aquilo que temos à mão. É tão triste quando pessoas acham que louvar ao Senhor, levar a palavra do Evangelho só é possível através da mensagem, só é possível através da música, só é possível através de pontos determinados. Não, meus irmãos, não é isso. Isso são pequenas fatias de todo esse bolo maravilhoso, que é levar o Evangelho a toda criatura. Quanta coisa se pode fazer. Me lembro do nosso irmão saudoso, Aurelino. Nunca vi entregador de folheto como aquele homem. Nunca vi entregador de folheto como aquele homem. Ele pegava bolinhos e bolinhos a cada mês, a cada semana, e estava sempre ali entregando. Quantas coisas podemos fazer? Pastor José Cerqueira, lá na Bahia, Feira de Santana, ele usava o esporte. Ele usava o futebol para alcançar alguns meninos, alguns adolescentes, e ganhou muitos para Cristo. O pastor Ebenezer comentou sobre um grupo de jovens que entravam nessas, tipo lan houses.
camarada estava lá jogando videogame, entrava aquele monte de jovem crente que joga videogame também e começava a evangelizar ele. A gente vê, meus irmãos, o livro Sem Palavras, tão usado por hoje, desenvolvido por Moody. Ele começou com 3 cores, apresentando a Cristo para as pessoas nas praças, através de 3 cores. George Miller, ele usou um orfanato, e tantos outros irmãos, tantos outros, que aquilo que eles tinham à mão, eles faziam em prol do Evangelho, porque missões é um projeto de amplitude, e pode ser feito de várias formas diferentes. E se você está aqui nessa manhã, você ainda não sabe como colaborar mais com o Evangelho, ore ao Senhor e saiba que o que você tem à mão é suficiente, porque o Evangelho é poderoso, o Evangelho ele é amplo, e você pode abençoar pessoas. E você que talvez esteja aqui e não tenha a Jesus, essa mensagem ela é para você. Você não está em qualquer lugar no mundo, você está aqui. Você está através da internet. Eu não sei como é que está o seu coração, mas Jesus Cristo sabe. Entregue sua vida a Ele, e você viverá uma vida maravilhosa, perfeita, de paz, desfrutando já da eternidade. E que Deus nos abençoe. Pastor Carlos Júnior. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, essa palavra, meu Deus, trazida, ó Pai, vem aos nossos corações para nos mostrar que a Tua palavra não está algemada e nunca estará. Ainda estamos em oração. Há alguém aqui, nessa manhã, que se sentiu tocado pela palavra do Senhor e quer manifestar um pedido. Pastor, eu preciso de oração. Há alguém nessa situação? Levante sua mão, eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Eu quero fazer parte dessa obra, eu não quero ficar de fora. Há alguém? Há mais alguém? Agora você está aqui nessa manhã e ouviu falar da salvação, ouviu falar de Jesus. Jesus o Cristo, Jesus a esperança para este mundo. Você ainda não tem certeza de sua salvação. Você não sabe para onde você vai depois que você partir deste mundo. Mas nessa manhã você entendeu o Evangelho, você entendeu a palavra. O Espírito Santo falou ao seu coração e você quer se entregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Há alguém nessa situação? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Há alguém assim? Eu ainda não sou um crente no Senhor Jesus, mas eu quero recebê-lo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Há alguém assim? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra. Muito obrigado, ó Pai, pelos teus servos que levantaram as suas mãos. E nós, meu Deus, vamos cantar a estrofe de um hino e vamos pedir para que estes se acheguem até aqui o teu trono de graça, para uma vida mais consagrada ao Senhor, para uma vida mais dedicada ao Senhor. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar a estrofe de um hino, eu convido você a ficar em pé. E você que levantou a sua mão ou não, se você sente a necessidade de uma vida mais comprometida, eu convido você a sair do seu lugar e chegar até aqui o trono da graça do Senhor. E no 447. Não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo, deixas que no juízo ele venha dizer: a mim nunca falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo.
Vamos orar mais uma vez, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Pai, com estes nossos irmãos que chegaram até aqui, o seu trono de graça, para uma vida mais consagrada ao Senhor, para se fazerem mais presentes e participantes nessa obra tão maravilhosa que é a obra da evangelização do mundo. Obrigado, Senhor, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Queremos aqui agradecer a presença do pastor Maurício, da irmã Delfina. Foi uma grande bênção. Os irmãos vão embora agora, daqui a pouquinho, né? Então, que Deus os abençoe ricamente e foi uma grande bênção tê-los aqui. Amém, irmãos? Amém. Muito bem, vamos lembrar do nosso pastor, está em conferência. Nessa noite, trarei uma mensagem sobre missões, um projeto de comprometimento. E não fique em casa, em nome de Jesus. 18h30, vamos estar aqui todos juntos, cultuando e louvando o nome do nosso Deus. Amém, irmãos? Você que está pela internet, pode vir, venha, não fique em casa, em nome de Jesus, venha cultuar. Nosso irmão Davi Schutter está lá em Cidade Tiradentes, ficará lá pela manhã e pela noite, também vamos orar por ele. Vamos ficar em pé.